Olá, galera! Tudo bem? Pessoal, então hoje eu vou explicar para vocês sobre a DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa. O que é, como funciona e como fazer. Tem dois métodos. Hoje eu vou explicar a DFC de modo geral e o método DFC direto, tá? Então, o método DFC direto, ele não é aquele que não é a demonstração do fluxo de caixa que nós precisamos entregar anualmente pelas empresas, tá? Aquela é o método indireto, beleza? O método direto nós utilizamos dentro da empresa, sim, temos que utilizar, inclusive, como contadores, como controller de empresa, como profissional que zela pela saúde financeira da empresa, que por meio de demonstrações financeiras como a DFC direta, por exemplo, cria estratégias, visualiza a liquidez da empresa, visualiza como está a captação de recursos de caixa da empresa e aonde está sendo aplicado, de que forma está saindo esse recurso. Se está sendo aplicado em coisas necessárias, se está tendo uns gastos superiores em algumas determinadas atividades que podem ser cortadas. Então, nós veremos hoje que a DFC direta, ela é utilizada geralmente, tá, para dentro da empresa. Ela é um relatório financeiro, sim, ela é uma demonstração contábil financeira, sim, só que o método como ela é desenvolvida é para atingir o objetivo de elaborar ela para tomada de decisão interna. Enquanto a DFC do método indireto, ela também é para decisões internas, mas ela é levada a público, ela tem que ser enviada para o governo, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, ela tem que ser publicada, enfim, tá? Então, a diferença da DFC direta é que a gente faz a análise da DFC, nós fazemos os saldos da DFC em todas as contas que movimentam o caixa, tá? Já a DFC indireta, ela tem uma outra forma de fazer o cálculo para analisar aí como é que foi o fluxo de caixa e ela é um compilado de contas dentro de uma conta que, vamos dizer assim, dentro de uma conta que compila várias subcontas, tá bom? Então, ela é mais direta, vamos dizer assim, tá? Então, vamos iniciar aí. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Deve ser prática. Nós veríamos ela, então, na aula do dia 4. Estamos vendo ela hoje. Então, método direto. Então, como eu falei no início da nossa aula aqui, ela é mais um instrumento de trabalho, para tomar decisão interna. A gente utiliza ela como relatório gerenciais mais do que uma demonstração contábil elaborada para todos os stakeholders, todos os interessados da empresa analisarem como está aí o fluxo de caixa da empresa. Então, quando a gente fala em uma demonstração contábil para vários interessados da empresa analisarem, nós estamos falando da DFC do modo indireto. DFC do modo direto, nós geralmente desenvolvemos ela para tomar decisão com o objetivo de atender aí as necessidades de informação dos envolvidos que estão dentro da empresa, gestores, administradores, sócios, enfim. Tá? Então, aqui eu trouxe um modelo de DFC que nós utilizamos na nossa empresa diariamente. Então, quem não tem sistema, utiliza por meio de Excel. Quem tem sistema, geralmente vai alimentando, né? A cada momento, por exemplo, que a empresa fez um pagamento, que mexeu no caixa, ela joga lá no sistema dela. A cada momento que a empresa recebeu um dinheiro, ela joga lá no sistema da empresa dela. A cada momento que a empresa adquiriu um fluxo de caixa, uma contas a pagar, ela joga na DFC dela, enfim. Geralmente, quando a gente fala de demonstração do fluxo de caixa, no início do mês, nós vamos e preenchemos já essa DFC com os seguintes dados. Quais são os meus dados previstos? O que nós prevemos para a nossa empresa? Então eu prevejo luz, eu prevejo aluguel, eu prevejo internet, prevejo salários, impostos. Eu prevejo de ganhar aí
que nem eu coloquei aqui, ó, uma receita total de R$ 12.000, 10 em acessórios e R$ 2.000 em roupa. Então, o foco principal dessa minha empresa aí, ela é acessórios, mas vende um pouquinho de roupa. De despesas, eu tenho um previsto de 5.176, tá? E daí depois a gente vai fazendo as contas partidas, vai vendendo e vai colocando ali. Então, isso dá base para a gente analisar o que foi previsto e o que foi realizado, tanto em relação à receita como em relação às despesas, tá? Então, ela embasa melhor o gestor, o administrador, o sócio, enfim, a tomar decisão em relação aonde que não está entrando dinheiro, aonde está sendo gasto o dinheiro principal. Então, vamos lembrar uma coisa, pessoal. Toda vez que a gente falar de DFC, nós estamos falando sobre a demonstração que mostra os fluxos de caixa. Então, tanto a entrada de caixa, o que é caixa? Banco e caixa, tá? Então, é aquilo que nós temos disponível na nossa empresa, que se eu precisar do dinheiro, tá lá. Então, qual é a empresa que tem por exemplo, hoje em dia, né, ninguém esperava que o coronavírus ia tomar essa proporção que tomou, correto? Então, imaginem uma empresa aí que geralmente ela tinha de fluxo de caixa mensal aí uns R$ 20.000 na conta, tanto em banco como em caixa. Só que ela tinha geralmente de gastos do mês um total aí de 17, 18 mil reais de gastos. Então, que a empresa tinha a pagar a curto prazo. Mensalmente ela tem ali a pagar. E fluxo de caixa, então, aquilo, o valor mais ou menos que ela tem durante o mês de caixa, que ela movimenta de caixa. Então, imagine uma empresa dessa. Ela tem uma liquidez? Ela tem uma liquidez, só que é uma liquidez quase nula, tá? Então, ela tem R$ 1.000 aí de folga, vamos dizer, entre o que ela tem a pagar e o que ela tem de caixa, que ela consegue movimentar de caixa. Então, essa empresa, por exemplo, se ela tem de fluxo de caixa do dia 1º ao dia 10, 5 mil de fluxo de caixa, lá de movimentação de caixa dela. E geralmente, do passivo dela, ela tem aí 15, vamos colocar assim, 11, 15 mil a pagar do dia 1º ao dia 5, então provavelmente ela fica inadimplente com os seus fornecedores, tá? Por quê? Porque ela não tem fluxo de caixa disponível nos dias que vence as contas dela. Então, provavelmente ela pega por remuneração de terceiros, por exemplo, empréstimos, ou então mexe aí no... Ela utiliza o limite da conta, então paga juros de cheque especial, enfim. Então, essa empresa, provavelmente, ela já está se encaminhando para ser uma empresa endividada. Aí acontece o negócio do coronavírus, que acaba influenciando em grandes centros diretamente, em pequenos centros, que é o que nós vivemos aqui, Marechal, Toledo, Assis, Cafelândia, Jesuítas, Palotina, Terra Roxa, indiretamente. De alguma forma, a gente está sendo afetado, mas não é tão presente igual é nos grandes centros. Então, inicia-se pelos grandes centros e depois vai se espalhando aí para os interiores, que é onde nós estamos, né? No oeste do Paraná, tá? Então, imaginem uma empresa dessa diante de uma crise que não é prevista e ela quase não tinha fluxo de caixa quando a empresa estava normal, a economia estava normal, não tinha uma crise tão impactante igual está tendo agora, ela já dependia de mais financiamento de terceiro para conseguir pagar as suas contas. Então, imaginem agora perante uma crise. Como essa empresa está. Provavelmente ela vai fechar as portas, provavelmente acabou dando a conta para vários funcionários. Então, a empresa, aos poucos, ela vai se desvencilhando o caminho até que ela acaba fechando as portas. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela nos dá essa visão de quanto a nossa empresa tem de caixa, qual é a possibilidade dela gerar caixa, dela ter dinheiro em caixa, dela receber dinheiro. E onde é que ela aplica esse dinheiro.
Aí ela aplica em financiamento, ela paga juros, ela paga aluguel, ela paga despesa de venda, ela paga funcionário, ela paga fornecedor. A minha empresa ela tem muito clientes a pagar, por exemplo, clientes a receber, por exemplo, ela tem um valor muito grande de clientes a receber, porém de caixa ela não tem muito. Então tem que mudar a estratégia, tentar colocar menos valor nos clientes a receber, que não é dinheiro disponível. Clientes a receber não é dinheiro disponível. Clientes de receber é um dinheiro que você vai receber aos poucos. Se receber, né? Porque a gente sabe que desses clientes a receber sempre tem uma porcentagem que fica inadimplente. Então a gente tem que transformar o dinheiro para imediato. Então, o que a DFC mostra? Ela mostra para a gente o que realmente a empresa tem em caixa, tá? Então, ela nos proporciona analisar se essa empresa ela tem liquidez, se essa empresa ela tem capacidade de pagamento, se essa empresa ela tem capacidade de gerar mais fluxo de caixa ou ela já está tão endividada que ela não consegue voltar as suas estratégias a gerar fluxo de caixa. Então, toda vez que eu estou falando em gerar fluxo de caixa, é gerar dinheiro monetário em caixa ou em banco, disponível. A hora que eu precisar, eu pego o dinheiro e faço pagamento. Esse dinheiro, essa geração de fluxo de caixa, se dá por meio da atividade principal dela, venda, prestação de serviço, ou a geração de fluxo de caixa dessa empresa vem de financiamento, de empréstimos, enfim, da onde que está vendo a capacidade de gerar caixa dessa empresa. Então, o fluxo de caixa nos mostra isso, pessoal. Então, entendam, uma empresa ela é composta sim de ativos. É muito importante que a empresa tenha maquinário para trabalhar, que ela tenha, por exemplo, silos, que ela tenha carro para prestar serviço onde precisar que seja, que essa empresa está. É muito importante. É muito importante que essa empresa tenha ativos intangíveis do tipo cartela de clientes, marca bem-sucedida, bem institucionada no lugar onde a empresa está. É muito importante. Mas a empresa ela começa a cair, ela começa a se endividar, ela começa a virar aquela bola de neve quando a empresa ela tem mais dívidas a curto prazo do que dinheiro efetivamente em conta. Então a gente sempre tem que pensar que na nossa vida pessoal é assim. Nós sempre temos que deixar um pouco mais de dinheiro guardado, nós temos que deixar um pouco de dinheiro guardado e as nossas contas elas não podem ser superior ao nosso salário, tá? Porque a gente tem que deixar um pouco de dinheiro guardado. Porque quando acontecer alguma coisa, estraguei meu carro. Vou ter que mandar refazer o motor do meu carro. Vai dar R$2.000, R$3.000, sei lá quanto que custa para fazer isso, tá? Tô jogando aí. E da onde eu vou tirar esse dinheiro? Se eu não tiver esse fluxo de caixa maior, se eu já não tiver um valor maior de fluxo de caixa, de dinheiro disponível para pagar eventuais fatores que podem vir a acontecer na minha vida física. Isso acontece, pessoal, no físico de nós, na nossa vida física, na nossa vida pessoal. Imagina o quanto de imprevistos não acontecem numa empresa. Por isso que a demonstração do fluxo de caixa ela é muito importante. Ela é muito importante para fins de obrigações e acessórios fiscais, ela é uma obrigatoriedade com os nossos órgãos regulamentadores, mas ela é muito mais importante para definir estratégias dentro de uma empresa. Então, para definir dentro da empresa entre gestores, administradores, sócios, acionistas, e ela é muito importante também para os nossos stakeholders, ou seja, as empresas interessadas. Se eu sou uma fornecedor e o meu novo cliente quer me pedir para comprar a prazo da minha empresa, ó, eu te dou uma entrega de 30% e o resto eu pago 30, 60, 90. Eu vou pedir para ele me mostrar as demonstrações contábeis dele. A demonstração do fluxo de caixa é o que vai me mostrar se essa empresa ela tem condições de gerar caixa. Ela tem caixa para pagar o investimento, para pagar ela tem liquidez para fazer o pagamento dessas contas a pagar. O banco vai analisar a demonstração do fluxo de caixa dessa empresa para analisar se ele tem capacidade de pagar. Tá? Então, é nesse sentido, pessoal, que a demonstração do fluxo de caixa ela é importante, tá? Então, agora vamos falar do método direto, tá? Para elaborar o fluxo de caixa do método direto, vamos utilizar uma espécie de equação, tá? Envolvendo saldo inicial mais entrada menos saída. Então, primeira coisa que vocês precisam saber aqui, nós sempre vamos utilizar essa equação para fazer qualquer
dos cálculos do saldo das contas que vão na DFC. Então, vamos fazer assim, ó. Nós estamos aqui em 2020, finalizamos 2020, tá? Aí, nós queremos saber o quanto a nossa empresa, ela efetivamente recebeu de clientes, tá? Em 2020, quanto que a nossa empresa recebeu, gerou de caixa de clientes a receber, daquela conta que nós temos direitos de clientes a receber. Quanto? Então, eu vou chegar para vocês e vou falar bem assim, pessoal, eu quero saber se a gente está recebendo dos nossos clientes e quanto. Eu quero saber em 2020, quanto foi que a gente recebeu de clientes e efetivamente entrou no nosso caixa de clientes. Aí, vocês vão pegar o balanço patrimonial da empresa e a DRE. Balanço patrimonial da empresa é sempre comparativo. Para qualquer análise que nós formos fazer de demonstração contábil, vocês estão estudando isso com a professora Jéssica, salvo engano. Vocês vão perceber que para fazer qualquer análise de demonstração contábil, nós estamos falando de demonstrações contábeis comparativas. Eu preciso comparar um ano com o outro para conseguir tomar base do que aumentou, do que diminuiu. Então, em qualquer coisa que nós formos elaborar demonstrações, que nós formos analisar demonstrações, o certo é balanço sempre comparativo. Um ano comparando com o outro, tá? Então, para fazer aí a nossa DFC do modo direto, nós vamos precisar saber primeiro o saldo inicial da minha conta de clientes, tá? Clientes a receber. Então, no dia 31/12/2019, fechou a conta clientes. Vamos supor lá que fechou com 30 mil reais a receber, né? Direito, lá no meu ativo vai entrar. Então, se no dia 31/12/2019 tinha 30 mil reais, o meu saldo inicial em 1º/1/2020 era 30 mil reais a receber. Então, eu vou pegar o saldo inicial, que no caso é o valor do balanço, que está lá no balanço patrimonial em 31/12/2019, e vou jogar. Mais a entrada. O que é uma entrada, professora? Aonde que eu vejo essa entrada? A entrada é o quanto de venda nós tivemos durante o ano, durante o período de 2020. Aonde que nós vemos quanto que nós movimentamos de venda, de despesas, de impostos durante um período? Na DRE. É a DRE que mostra pra gente quais foram os recebimentos e pagamentos do período, correto? Ela é a nossa demonstração de desempenho da empresa. Então, a gente vai olhar lá na nossa DRE o quanto nós tivemos de receitas. Aí, por exemplo, teve desconto concedido, teve devolução. Então, nós vamos pegar a receita menos essas eventuais situações que podem ter acontecido que abaixaram o valor da receita total, tá? Então, aí vamos dizer que deu 1 milhão de receita. Então, nós vamos colocar saldo inicial 30 mil, mais 1 milhão de reais que entrou durante o ano de 2020. Menos o saldo final. Aonde que a gente vê o saldo final? O saldo final nós vamos ver no balanço patrimonial de 2020, em 31/12/2020. Qual foi o valor que ficou de clientes a pagar? Vamos supor, então, que ficou 60 mil de clientes a pagar. Então, nada mais, nada menos que nós vamos fazer é saldo inicial mais saldo final, mais as entradas da DRE, menos a saída. E o total é o saldo final, quanto realmente a gente recebeu de clientes. Então, ó, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? Saldo inicial ficou 30 mil reais para a gente receber, tá? Durante o ano de 2020. Mais as entradas. Então, 1 milhão e 30 mil. Menos 60 mil que ainda ficou apagada aí, a receber. Então, nada mais é do que a variação. A gente vai somar esse mais esse, menos o que ainda falta ser pago. Aí a gente vai ter o quanto de fato foi pago no ano de 2020. Então, foi pago tanto e o que sobrou é o que falta pagar. Os 60 mil que faltam pagar, que provavelmente vão ser pagos no ano de 2021. Então, isso é a forma que nós vamos calcular a DFC. Todas as contas que mexem no caixa, que envolvem entrada e saída de caixa, para a gente ter aí o valor o valor da nossa DFC, que é o quanto entrou e o quanto saiu de caixa da nossa empresa durante o ano de 2020, vamos supor, tá? Então, acredito que tenha dado para entender, mas a gente vai fazer uns exercícios práticos ali para frente para ficar mais claro, tá?
Então, de modo geral, os saldos iniciais e finais são extraídos do balanço patrimonial. Então, como eu falei, sempre vai ser um balanço comparativo. Sempre nós vamos ver em 31/12/2019, supondo, né? Pode ser de X1, de X2, de 2014, 2013, enfim. É o saldo inicial e o saldo final no final do período que a gente está analisando. Então, nesse caso que eu falei para vocês, em 31/12/2020. A DFC pode ser calculada só anualmente? Não, ela pode ser calculada trimestralmente, ela pode ser calculada mensalmente, semanalmente. Só que nós precisamos ter um sistema certinho que nos mostre todas as variações que aconteceram, todos os saldos realmente. Então, no domingo da semana passada, eu tinha 30 mil de clientes a receber. Desse domingo para o outro domingo, entrou quanto? Entrou quanto das atividades de venda? E falta quanto a pagar? Então, ali nós conseguimos ver, então, de fato, quanto gerou. Então, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, pode ser trimestralmente, semestralmente, pode ser da forma que a gente estipular. Só que nós precisamos ter um controle efetivo para ter da onde pegar esses valores, captar esses saldos. Por isso que eu falo que o método direto, ele é aplicado para a gestão das empresas e não de forma geral, tá? Então, ele não é utilizado para fins de atender outros stakeholders, outros interessados. Esses outros interessados, eles utilizam a DFC de modo indireto, que é aquela que tem a obrigatoriedade de ser entregue para os nossos órgãos fiscalizadores, tá? Então, aqui, observação. Uma boa parte das questões sobre método direto solicitam o cálculo envolvendo algumas contas, principalmente a conta de duplicatas a receber, que é fonte de geração de caixa, conta de fornecedores, que é uma das contas que mais movimentam o pagamento de caixa, né? A saída de caixa. Por quê? Porque fornecedor, geralmente, é o fornecedor do nosso estoque principal, tá? Então, ele vai mexer aí no estoque da empresa em relação a pagamento de matéria-prima que nós precisamos na nossa empresa para desenvolver nossas atividades, para dar sequência na nossa empresa. De modo geral, os saldos iniciais e finais são extraídos do balanço patrimoniais e as entradas da DRE. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês como que geralmente estão os balanços. Quando eu falo para vocês que o balanço ele é comparativo, é dessa forma aqui. Quem trabalha em escritório de contabilidade vai saber que ao fim do ano, quando a gente fecha um balanço, a gente fecha o balanço, faz os ajustes certinho para o balanço bater, caso ele não tenha batido de primeira. E daí depois, quando nós vamos imprimir essas demonstrações contábeis, seja para mandar para fiscalização, que agora não se faz mais isso, né? Mas, enfim, quando era para mandar para fiscalização, ou quando for para mandar para banco, quando for para mandar para BNDES, enfim, aonde for preciso, nós sempre vamos imprimir o balanço comparativo, porque isso dá base para uma análise e interpretação da demonstração contábil, para a gente ver qual que é a análise desse ano comparada com o ano subsequente. Tá? Então, aqui, 31/12 de X1, esse valor aqui é o saldo anterior a 31/12 de X2. Isso significa que, quando iniciou o período de X2, dia 1º de janeiro de X2, eu tinha esses valores aqui, ó, que foi o valor que fechou X1, 31/12 de X1, tá? Então, por isso que a gente chama de valor inicial. E valor final é o final do ano, o final do período, desse período que nós estamos analisando, o balanço patrimonial foi fechado dessa forma aqui, tá? De forma tática, desta forma aqui, tá? Então, ativo e passivo. E aqui é a DRE do período de X2. Beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês o método. Nós sempre vamos utilizar essa equação aqui, ó. Claro, aqui eu estou direcionando certinho. Saldo de clientes, recebimento de clientes. Então, saldo de clientes. Mas se fosse impostos? Impostos pagos sobre venda. Entrada de impostos sobre venda. Saídas de impostos sobre venda. Saldo final. Esse mais esse menos esse. Então, aqui, balanço, DRE, balanço e saldo final recebido de clientes, tá? Então, antes eu falei para vocês que pode haver alguma oscilação na conta de clientes. Então, por que isso? Porque, olhem só,
saldo inicial mais entrada. As receitas de venda que essa empresa teve. Quanto ela teve de receita de venda? Tanto. Porém, nós sabemos que no nosso dia a dia pode haver devolução, pode haver descontos concedidos. Então, tudo isso aqui ó, é abatido desse valor. Então, nós vemos com a receita bruta menos as suas deduções. Tá? Então, aqui é adiantamento de clientes, saldo inicial, saldo final. Geralmente, adiantamento de clientes eu não coloco, porque se vocês verem aqui na equação, um vai diminuir o outro, então ele vai ficar zerado igual no final. Tá? Mas as saídas que foram os recebimentos. Muito dificilmente, quando a gente vai falando em questão de prova, tanto de CRC como de concurso, nós vamos ter esse tipo aqui de questão, tá? Geralmente, sempre vai ser utilizando esta fórmula. Porém, esta fórmula aqui, ela é muito utilizada dentro do nosso dia a dia das empresas. Porque é muito difícil quando a gente vende várias mercadorias e nenhuma tem desconto, ou nenhuma tem algum tipo de devolução. Então, nós temos que nos atentar principalmente a essas duas contas aqui quando nós estivermos desenvolvendo a DFC para fins gerenciais, para fins da empresa que nós trabalhamos, que nós como contadores, nós temos que tomar essa decisão de começar a elaborar esse tipo de demonstração contábil para auxiliar a ascensão da empresa que nós trabalhamos ou que estão em nossas responsabilidades. Então, nós temos que cuidar desses dois tipos de conta. Então, vamos lá. Pagamento de fornecedor. Então, eu quero que vocês tenham uma atenção bem importante aqui agora nessa parte, tá? Então, pagamento de fornecedor vai ser a mesma fórmula. Porém, antes de jogar na fórmula, nós temos que fazer outra equação. A equação é a equação de compras. Ou seja, eu preciso descobrir quanto que vamos dizer assim, no período de 2020, quanto de compra eu realmente tive, quanto eu paguei de compra. Tá? Então, quanto eu comprei, qual foi o valor das minhas compras no ano de 2020. Então, para eu saber esse valor de compra, eu faço essa equação aqui. Então, vai ser estoque final menos estoque inicial mais CMV. Então, aqui, ó, vou trazer aqui para vocês. Qual que é o meu estoque final? 31/12 de X2, que é o período que eu estou analisando. Então, estoque final menos estoque inicial, 75 mil, mais o CMV. 340 mil. Aí eu tenho o valor da minha compra. Opa, tendo o valor da minha compra, eu vou jogar aqui nas minhas entradas esse valor, tá? E daí o resto fica tudo normal. Nós vamos fazer isso mais à frente. Então, aqui eu trouxe os exercícios para a gente fazer juntos, para ficar mais claro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abaixar isso. Opa. Então, um exemplo. A CIA Novo Horizonte elabora a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. São dadas as seguintes informações extraídas da contabilidade referente ao exercício de 2005. Saldo inicial da conta de fornecedores, saldo final da conta de estoque, custo da mercadoria vendida, saldo inicial da conta de estoque de mercadorias e saldo final da conta de fornecedor, tá? Então, aí ali embaixo estão as alternativas. Então, vamos iniciar. A gente está falando aqui da conta de fornecedor, tá? Então, fornecedor, nós temos que iniciar com aquela equação que eu passei para vocês, que é para a gente saber qual foi o valor de compra efetivamente que essa empresa fez durante o ano de 2005. Então, nós vamos fazer estoque inicial, estoque final menos estoque inicial mais CMV. Então, vamos lá. Compras igual a estoque final. Então, a gente vai ver aqui, ó. Saldo final da conta estoque de mercadoria, 400 mil. Menos estoque inicial, 380 mil. Mais o CMV, custo da mercadoria vendida. Então, no ano de 2005, a empresa CIA Novo Horizonte, ela teve 970 mil direcionada a compras de estoque, compra de matéria-prima, compra de mercadoria para revenda. Então, tendo esse valor, nós vamos jogar aqui na nossa equação.
Saldo inicial de fornecedor. Saldo inicial da conta de fornecedor. Então, em 31/12/2004, a empresa tinha 200 mil a pagar de fornecedor. Beleza? Aí, valor da compra, mais a compra, 970 mil, menos o saldo final da conta de fornecedor, que foi 260 mil. Então, em 31/12/2005, a empresa tinha a pagar 260 mil reais de fornecedor. Então, nós finalizamos aí o valor que a empresa CIA Novo Horizonte pagou de fornecedor em 2005 foi 910 reais. Então, saiu do caixa 910 reais em prol a pagamento de fornecedores. Tá? Então, é isso que nós fazemos. Nós vamos fazer um cálculo desse para cada conta que movimentou o caixa, para nós saber o quanto que movimentou de entrada e o quanto movimentou de saída do nosso caixa. Qual foi a variação de entrada e de saída? Foi mais entrada e menos saída? Mais saída, menos entrada? E aí? Nesse sentido, tá? Aí, ó, considere as informações extraídas do balanço patrimonial e da DRE da empresa Horizonte, empresa comercial, referente ao exercício de X2. Então, aqui, ó, com base nessas informações, o valor recebido de cliente em X2 foi em milhares de reais de... Então, agora nós vamos fazer da conta cliente. Da conta cliente é só jogar na fórmula, tá? Não precisa fazer aquela fórmula da compra. Aquilo é só para fornecedores. Então, vamos lá. Então, conta clientes. Nós vamos vir aqui, ó, saldo inicial. Então, 31/12 de X1, o saldo inicial de clientes era 110 mil. Aí, mais as entradas, que são as vendas que nós vamos tirar aqui da DRE, 900 mil reais. Menos as saídas, que é o saldo final da conta clientes, em 31/12 de X2, 140 mil. Então, nada mais é do que 110 mil mais 900 mil menos 140. Então, nós recebemos em X2, durante o período de X2, 870 mil de clientes. Beleza? Então, aqui, ó, pessoal, nós vamos fazer uma dessa, né, para a gente montar a nossa DFC, nós vamos fazer essa equação para cada uma das contas. No final, nós teremos essa demonstração aqui, ó. Recebimento de clientes. Recebemos tanto. Foi tanto de pagamento. Foi tanto de pagamento de aluguel. Foi tanto de pagamento de salário. Bom? Então, essa vai ser a nossa demonstração, a nossa DFC do método direto. Então, a gente vai aprofundar mais na DFC quando nós entrarmos no método indireto. Aí vocês vão entender que a DFC, ela é dividida em 3 segmentos. Atividades operacionais. O que são atividades operacionais? Compra de estoque, pagamento de estoque, recebimento de clientes, CMV, aluguel, funcionários, tudo aquilo que está se referindo ao desenvolvimento da nossa empresa. A atividade de investimento, comprar móveis, comprar imobilizado do tipo máquinas, carros, enfim, aquilo que é para gerar benefícios futuros para a empresa. E de financiamento é capital social, financiamento, empréstimos em relação a isso, tá bom? É isso aí, pessoal, a nossa aula da DFC direta. Já vou deixar lá no Classroom as atividades da DFC direta. Então, vocês vão desenvolver durante essa semana. E na semana que vem nós vamos corrigir juntos. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp. Vamos tirar as dúvidas, vamos conversando. E é isso aí.